Bem-vindos e bem-vindas e bem-vindos, bonitas e bonitos. Ó, a gente tá no Papo.Suas, o podcast mais badalado do Suas. E aí, Maíra? Pois é. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Aqui você vai ficar por dentro de todas as atualizações, e não só atualizações, mas também polêmicas do Suas. Hoje o assunto é sobre polêmica. Exatamente. A gente gosta de polêmica, então a gente vai falar não só uma polêmica, vamos falar mais de uma polêmica. Para começar, como a Maíra é a mentora dos gestores do Suas, me fala sobre uma polêmica de gestão, assim. E eu vou trazer aqui para você, tá? Tá. Uma que eu vejo muito as alunas falando é sobre primeiro-damismo. Às vezes, um gestor que não sabe da política. E aí? Isso acontece, não acontece? É real? Como é que é na prática? Então, isso acontece, né? A gente tem visto, assim, acho que uma grande vitória do SUAS é que a área tem se profissionalizado cada vez mais. Então, a gente tem construído ao longo dos últimos anos, porque a política, ela é uma política absolutamente normatizada, né? Não é hoje como era antigamente, não é uma benesse, né? É um direito socioassistencial, tem regulamentação e etc. Mas a gente ainda acontece isso. Às vezes a gente tem gestores e gestoras que caem de paraquedas na política, considerando ali, né, o contexto que existe no município, às vezes no estado, e caem na política de assistência social desavisados e desavisadas, né? Eu também tenho recebido, sabe, Tamara, lá no Gestão Convergente, gestores que procuram porque querem lidar com este contexto. Porque, de fato, a gente tem gestores e gestoras que não necessariamente têm formação na área, ou, eventualmente, eu acho que a gente tem dois casos. Alguns que não têm formação, mas que chegam na política e querem se apropriar da política pública. Pessoas interessadas. Pessoas interessadas que, às vezes, veio do SUS, às vezes veio de outras áreas de política pública, mas já tem uma trajetória profissional e que buscam atualização e mais. Compreendem que, nesse caso, quando você está chegando numa política que você não tem tanto domínio assim, é importante que você confie na equipe técnica e confie na equipe que está ali para desenvolver a gestão, né? Com certeza. Mas também há aqueles casos das pessoas que não se apropriam desse contexto e às vezes são até, né, vão deixando ali que a equipe vá desenvolvendo essa política, o que não é o ideal. O ideal é que a gente tenha gestores e gestoras comprometidos e bem informados para atuar nessa política pública, porque o SUAS, há muito tempo, deixou de ser algo que se trata de um projeto ou de, né, alguma coisa que vai se desenvolver ali para atender pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, se transformou no maior sistema de proteção social do mundo. Então, é importante que a gente tenha, assim, gestores e gestoras qualificadas. Qualificados e profissionais, né? Essa questão do primeiro-damismo, eu vejo como um retrocesso. Então, quando a gente tem uma primeira-dama, né, em algum espaço, a gente tem um pouco esse cunho da caridade, da filantropia, do assistencialismo, que é o que a gente quer combater hoje, né? Inclusive, eu, às vezes, corrijo algumas pessoas, porque eu vejo as pessoas falando assim, o assistente social ajuda fulano. Não, não estamos ali para ajudar. Ali é uma política, é um direito, então a gente está ali para viabilizar direitos. Outra coisa que eu vejo algumas pessoas falando é assim, eu sou assistente social, eu garanto a cesta básica, eu garanto não sei o quê. Não, você não garante nada. Quem garante é o Estado, você está ali trabalhando para viabilizar aquele direito, mas nem sempre está nas nossas mãos viabilizar. E aí eu vejo alguns técnicos também adoecendo por conta de, às vezes, um coordenador que é arbitrário, né? Então, isso acontece. Acontece sim. E essa questão do primeiro-damismo, ela marcou a assistência social de forma muito forte ao longo dos seus anos. Hoje, eu percebo que há uma transformação em curso nessa questão, até quando prefeitos, eu tenho muito contato com profissionais que estão atuando em municípios do interior e etc. E às vezes eles percebem isso, né? Assim, os prefeitos hoje já entendem que essa é uma área profissionalizada.
mas ainda há essa marca, né? E o mais grave é quando a gente tem essa situação de pessoas que não compreendem a dinâmica do SUAS e que é um direito socioassistencial, Sim. né? E que querem ali fazer interferências políticas no contexto da gestão do SUS. Então é muito importante, se você é gestor de assistência social que está nos assistindo, nos escutando, né, se atente para essa questão. Isso é uma forma de você construir o SUAS da maneira que ele deve ser construído, quando você se preocupa em se qualificar e considerar a equipe técnica e todas as diretrizes que existem hoje para o Sistema Único da Assistência Social. Sim. Aí, para fechar essa polêmica, né, isso vai contra a questão da legalidade, da impessoalidade, da profissionalização do SUAS, né? Então, se você é gestor, eu vou te deixar também uma dica, assim. Pense em transformar trabalhadores que já atuam na prática, que já têm experiência em coordenadores. Porque é muito melhor você ter um coordenador do seu lado que já sabe do serviço, que já tem experiência, do que você trazer um coordenador que nunca trabalhou naquele serviço, né? Você vai estar trazendo pessoas que vão agregar à sua equipe, consequentemente, o trabalho vai ser muito mais qualificado. Exatamente. O importante é, independente de qualquer coisa, confie na equipe técnica, desenvolva a sua equipe, valorize essa equipe que está ali. E é claro, se você identifica, porque às vezes os gestores vivem essa dor, assim, sabe? Ah, mas a equipe técnica, ela está muito inflexível, né? Enfim. Sim. Então, assim, se há essa situação, construa caminhos para partilhar da equipe técnica nessa transformação de um SUAS cada vez mais profissionalizado. Mas eu quero aproveitar, então, essa conversa para te colocar uma polêmica que tem a ver com o trabalho técnico, né? Com o desenvolvimento e execução do SUAS. A gente tem uma questão que é muito comum, que a gente vê, assim, tanto para trabalhadores e trabalhadoras, como também para gestão. A gente tem ali, considerando a divisão do Sistema Único da Assistência Social, as diversas proteções, as famílias que circulam entre o sistema, né? Às vezes as famílias, elas estão ali, elas vão serem atendidas em diversos serviços, em diversas políticas, né? É direito o acesso, né? O direito à acolhida e etc. Mas, às vezes tem essa dúvida, assim, e essa polêmica. Ah, mas ele está sendo atendido lá na básica. Precisa estar aqui na especial? Fala um pouco disso, entre essa questão da proteção básica especial, quando estão em um processo com o mesmo usuário, e essa questão entre acompanhamento e atendimento, assim. Porque é uma questão, essa é uma né? grande polêmica. E as polêmicas, é interessante porque, assim, as polêmicas são polêmicas de norte a sul. Não é polêmica só no Sudeste, né? Porque eu tenho alunas de todos os estados. Então, assim, eu percebo que essa questão do acompanhamento para o atendimento é algo que muitas pessoas ainda não entendem a diferenciação. Então, vou aqui para começar a polêmica. Vamos pensar na duplicidade de ações, né? Se uma família está sendo acompanhada pelo CRAS e acompanhada pelo CREAS, será que tem necessidade, né? São, por exemplo, assistentes sociais e psicólogos. É a mesma coisa de eu sou diabética e você é acompanhada por 2 endocrinologistas. Cada endocrinologista vai ter ali uma visão diferente. E, assim, vai atrapalhar o tratamento. Porque o usuário ele vai ficar perdido. O que eu vou fazer? Vou fazer isso? Vou no CRAS? Vou no CREAS? Vou para onde? Sem contar que, para mim, isso é um desperdício de dinheiro público, desperdício de tempo técnico. Então, assim, eu não concordo. Quais são, na sua visão, assim, como resolver essa dificuldade que as pessoas têm na ponta, na execução, assim, como chegar a um consenso de onde deve ser o acompanhamento? Então, aí vamos pensar na base, né? A base teórica. A gente precisa estudar e se qualificar. Não existe acompanhamento sem plano de acompanhamento, para começar. Então, eu vejo muitas cidades que falam assim, lá no CRAS tem, sei lá, 60, 90 famílias acompanhadas, mas não tem plano de acompanhamento começado de ninguém. Então, não existe acompanhamento. Eu acompanho essa família, mas a família não sabe que é acompanhada, então também não existe acompanhamento. O acompanhamento, para começar, ele existe quando a família se dispõe a ser acompanhada, a gente explica para a família o que é o acompanhamento, e
E a gente começa a construir com essa família um plano de acompanhamento. Então, a grande diferença do acompanhamento para o atendimento é que o acompanhamento, eles vão ter ações sistemáticas com aquela família. A gente vai fazer um plano mesmo de pensar quais são as prioridades, né? E ir avaliando isso ao longo do tempo. E o atendimento, ele pode ser pontual. Por exemplo, uma família chegou ali no CRAS, ela está requerendo a segunda via da identidade. Ela precisa ser colocada em acompanhamento? Não. Ela está requerendo algo que é imediato. É um atendimento só. Agora, uma situação de violência, por exemplo, no CREAS. Tem como ser só um atendimento? Situação de violação de direitos? Não tem. É acompanhamento. Então... E às vezes tem uma questão importante que tem a ver com o próprio... Como que aquela família está, eventualmente, numa medida protetiva, Sim. numa determinada situação que exige, de fato, um serviço especializado, né? Assim, que foge, de fato, e se distancia num dado momento ali do serviço que o CRAS vai executar, né? E eu vejo também algumas técnicas e técnicos, né, perguntando assim, Tamara, mas isso aí é acompanhamento do CRAS ou do CREAS? E aí tem essa confusão do que é CRAS e o que é CREAS, né? Então, o CRAS, ele vai trabalhar a proteção social básica, prevenção, proatividade, promoção da assistência social. O CREAS já vai trabalhar a violação de direitos, vai trabalhar quando existe alguma violência. Então, se tem violação de direitos, é CREAS. Se não tem, é CRAS. Tamara, mas essa situação aqui, a pessoa idosa está abandonada, está sozinha, os filhos não querem cuidar, só que chegou para o CRAS e mora aqui perto do CRAS, está querendo ser acompanhada no CRAS, mas não é o lugar do CRAS. É violência, é violação de direitos. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai encaminhar para o CREAS. E aí, para você continuar sendo... Porque acaba que, às vezes, a família vai no CRAS mesmo sendo acompanhada pelo CREAS, né? Então, para a gente continuar, às vezes, não negando atendimento, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer reuniões sistemáticas com outros serviços para discutir o caso, a gente vai mandar e-mail, a gente vai ligar, a gente vai discutir intersetorialidade, né? E ir conversando. Então, agora, quando o CREAS passa para o CRAS, também é muito importante o CREAS fazer essa conversa com o CRAS, né? Não simplesmente desligar a família. Sim. É referenciar, né? Até porque porque eu atuei com serviço de convivência, por exemplo, o serviço de convivência ele pode ser uma estratégia muito importante para um atendimento para uma pessoa idosa que está numa determinada situação, que está sendo acompanhada ali pelo CREAS e etc., né? Sim. Num plano de acompanhamento, numa situação de uma medida protetiva, enfim. Mas o serviço de convivência, eventualmente, ele vai ser uma possibilidade de garantir a convivência dessa pessoa idosa. Sim. Então, existem 1000 sinergias também, exatamente, que não necessariamente e que vão acontecer entre proteção básica e especial, né? Porque essa pessoa está ali no território. Sim. E ele tem, né, ali a necessidade, por exemplo, né? Existe essa situação do serviço de convivência, por exemplo. Então, essa sinergia ela é importante, né? E assim, é importante dizer também que tanto o CRAS quanto o CREAS podem caminhar para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Exatamente. Né? Porque às vezes as pessoas ficam assim, não, mas para encaminhar para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, tem que estar na básica. Não tem que estar na básica, porque inclusive é público prioritário. Então, assim, se a gente no CREAS entende o que é serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, sabe o que funciona lá, a gente pode muito bem encaminhar, né, os usuários atendidos e acompanhados. Às vezes aquela pessoa chegou no sistema, no SUAS, pela proteção especial, não estava ali, às vezes, mesmo estando Sim. no território do CRAS, Sim. não tinha sido, né, inserida ali naquele contexto, e às vezes pode acontecer, né, da proteção especial acionar muito. A proteção básica. Acontece, né? Até porque, por exemplo, em casos de pessoas idosas que estão em isolamento, essas pessoas não saem de casa, então nem Exatamente. O CRAS conhece essas pessoas, né? Agora, ó, pra gente fechar, qual que foi o maior insight que você teve hoje dessa discussão aqui? Essas duas polêmicas que a gente trouxe. Coloca aqui nos comentários para a gente saber o que você achou das polêmicas, se na sua cidade acontece isso, se você já viu isso, o que você pensa a respeito. Se quiser deixar também alguma sugestão de tema. Exatamente. E lembrando que a gente tem um formulário, preenche lá, falando um pouquinho quem é você, onde você está e se você tem sugestões de temas.
a gente vai, em breve, escolher uma pessoa para fazer uma participação com a gente aqui no nosso podcast, no Papo.Suas. Então, vai ser muito legal receber também a sua sugestão. Próximo episódio, a gente vai continuar falando de polêmicas, só que no próximo episódio, a polêmica talvez seja um pouco mais desafiadora. Nós vamos falar sobre benefícios eventuais, socioassistenciais e etc, tá? E etc. Então, esteja no próximo episódio. Maíra, se as pessoas quiserem te encontrar na rede social, como elas fazem? Então, elas vão procurar no Instagram, Maíra Colares, Maira. Maíra. Sim. Colares. E Maíra você? Colares. E o seu? Ó, se vocês quiserem me procurar, também tô em todas as plataformas, tá? TikTok, Instagram, YouTube. Eu não tô no TikTok ainda não, gente. Tem que ir pro TikTok. Tamara.Almeida SS, tá? E o podcast? O podcast é Papo.Suas. Então, espero que vocês nos acompanhem em todas as redes. Estamos no Instagram, no YouTube, no Spotify e o Papo Suas, você já sabe, é o podcast mais badalado da assistência social. Ó, se você gostou desse episódio, compartilha com uma amiga, compartilha com um amigo, que dessa forma você ajuda a gente a levar o conhecimento mais pra frente. Curte, comenta, coloca 3 estrelinhas. E se você compartilhar nos seus stories, marca a gente. Maíra, Tamara e Papo.Suas. Obrigada pela sua participação. Namastê. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.